Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, por motivos maiores aí eu não vou poder estar com vocês, mas eu estou fazendo vídeo para auxiliar, né? Na hora de vocês responderem a avaliação trimestral do governo. Lembrando que as questões de história e geografia vão estar junto no mesmo caderno, e tudo que começar com a letrinha H será história, aqui ó, e tudo que começar com a letra G será geografia. Então, eu estou gravando a minha parte e o professor Flávio vai dar aula dele, explicando, comentando essas questões de história. Lembrando que vocês devem ou copiar um pedaço do enunciado e a resposta que vocês acharem que é correta no caderno, ou tirar print, porque pode ser que na hora de vocês realizarem a prova, as coisas estejam diferentes lá. Então, para vocês não se perderem e não fazer nada errado, tá bom? Então, vamos começar. Número 1 é história, 2 é história, 3 é história, 4 é geografia. O processo de ocupação dos espaços costeiros do extremo sul de Santa Catarina, no Brasil. No início dos anos 70, a modernização da agricultura mudou a estrutura agrária do país, provocando o êxodo rural. No litoral sul catarinense, a maior parte da população das pequenas propriedades rurais migrou para as cidades. Além disso, o processo de ocupação territorial do extremo sul nas últimas décadas foi facilitado pela construção de rodovias, a BR-101, na década de 70, ligando o Brasil ao norte a sul. Houve a transformação dos pequenos empreendimentos em indústrias de farinha de mandioca, cerâmica, fumo, arroz, calçados e confecções. De acordo com esse texto, o processo de desenvolvimento do território de Santa Catarina foi possibilitado pela. O próprio texto, gente, está falando o que possibilitou a transformação e o desenvolvimento desse território. Então, foi a abertura do mercado para o capital estrangeiro? Será que falou isso no texto? Adoção de legislações ambientais? Criação de infraestrutura de transporte? O que foi criado mesmo aqui, né? BR-101. Será que tem a ver? Prática da monocultura para exportação. Não estamos falando da monocultura, né? Que é policultura, mandioca, cerâmica, etc. Enfim, pensem com calma e anotem a questão, né? A resposta e a frase que vocês acham que está correto. Assim com a geografia também. Observe o mapa abaixo. Então, é o mapa da América do Sul, aqui tem o Brasil, os outros países que fazem parte da América do Sul. Esse mapa retrata os limites territoriais entre bairros, distritos, estados ou países. Eu acabei de falar no início, né? O que era. Então, preste atenção para vocês não colocarem errado aí. 6. Leia o texto abaixo. A imigração dos japoneses para o Brasil começou em 1908, com a chegada do navio Kazato Maru no Porto de Santos. O início da caracterização da Liberdade como bairro típico do país oriental se deu no ano de 1912, quando os primeiros visitantes começaram a se fixar na rua Conde de Sarzedas. Antes disso, aqueles que decidiam trocar a Ásia pelo Brasil se direcionavam principalmente para o interior do estado de São Paulo. Com o passar do tempo, esses desbravadores foram se habituando ao local e às atividades comerciais. A moda japonesa passaram a surgir ali. O resultado de décadas dessa influência é o que pode ser observado hoje. A Liberdade é um pedaço do Japão. Liberdade é um bairro de São Paulo, tá, gente? Na maior metrópole da América do Sul. Calcula-se que cerca de 400 mil japoneses e descendentes moram hoje na capital. Entre as atrações do local estão restaurantes e docerias típicos,
além de lojas e livrarias com artigos daquele país. Outra particularidade que atrai os visitantes são a arquitetura peculiar do bairro. As tradicionais lanternas japonesas que enfeitam a maior parte das ruas da região e o grande pórtico, Tori, situado na rua Galvão Bueno. Então tá contando nesse textinho a história aí do surgimento do bairro da Liberdade no estado de São Paulo, onde abriga tantos imigrantes japoneses. Com base nesse texto, conclui-se que a migração japonesa para São Paulo promoveu nessa cidade o que os migrantes japoneses fizeram na cidade de São Paulo. A perda política de um território brasileiro, a redução da desigualdade de renda, o aumento da diversidade cultural. Diversidade cultural, gente, são as várias culturas, várias coisas que trouxeram para cá. O crescimento do processo de favelização, aqui citou alguma coisa falando da favela relacionada a esses japoneses? Então analisem com calma aí e coloquem a alternativa correta. O 7 é história, o 8 é história, 9 é história, 10 é geografia. Leia o texto abaixo. Limites naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano, como rios, córregos, mares e montanhas. Esses elementos naturais são aproveitados para delimitar o fim de um território e o começo do outro. São limites naturais, gente, que não foi o homem que construiu. De acordo com o texto, qual mapa representa limites naturais do Brasil? Gente, naturais não foi o homem que criou. A letra A, que está dividindo, né, os limites dos estados. A B, que são as regiões do Brasil, as regiões do IBGE. A letra C, que são os biomas do Brasil. Ou a letra D, que é as regiões geoeconômicas do Brasil. Analisem, pensem e anotem. 11. Observe a imagem abaixo. Quilombo e Lapinha reconhecido pelo governo federal, acampamento Rio São Francisco. Essa imagem retrata a demarcação de um território brasileiro que representa a territorialidade exercida pelos, gente, quilombo, tem que lembrar que são descendentes de africanos, de escravos, tá bom? Agora vem a pergunta. Essa imagem retrata a demarcação de um território brasileiro que representa a territorialidade exercida pelos descendentes de negros escravos, grupos indígenas nativos da floresta, pescadores que vivem às margens dos rios ou trabalhadores que extraem o látex das árvores. Bem fácil, né? A 12. Imigração venezuelana para o Brasil. A Venezuela vivia tempos difíceis no ano de 2013, quando Maduro tomou posse como presidente, com uma inflação que ultrapassava 800% ao ano e barris de petróleo apresentando altas em seu preço. O país viu-se imerso em um colapso econômico, que resultou em uma dramática crise humanitária. Faltavam no país insumos básicos para a sobrevivência, os supermercados não atendiam a população, faltavam alimentos e medicação. Por causa dessa triste realidade, milhares de venezuelanos decidiram migrar para outros países à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Um dos principais destinos dos venezuelanos é o Brasil. Atualmente, o território brasileiro recebe milhares de pessoas que buscam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e melhor qualidade de vida. Porém, esse intenso fluxo migratório desencadeou diversos problemas em território nacional, principalmente porque a maioria dos imigrantes concentrou-se em um único estado, Roraima. Com base nesse texto, a concentração de imigrantes venezuelanos em Roraima tem como consequência, letra A,
a perda de territórios fronteiriços, a sobrecarga de serviços públicos, o aumento de mão de obra qualificada ou o crescimento econômico do Estado. Vamos pensar. Roraima é divisa com a Venezuela, né? Faz fronteira. Então, pensem. Qual seria a alternativa que melhor encaixa nessa questão? 13 é história, 14 é história, 15 é história e 16 é geografia. Leia o texto abaixo. Os primeiros imigrantes estrangeiros que chegaram a Santa Catarina em 1828 formavam um grupo de 600 pessoas de nacionalidade alemã. Em 1875, iniciou-se no Brasil uma intensa colonização por parte de imigrantes italianos que começaram em Santa Catarina a difundir novas culturas agrícolas com a produção de uva, arroz, milho e fumo. A produção de vinho também tomou grande impulso nesse período. Com base nesse texto, verifica-se que a imigração europeia para Santa Catarina teve como objetivo a descoberta de espécies vegetais, expansão da colônia portuguesa, ocupação do território catarinense ou vinda de firmas estrangeiras. Vamos pensar na questão que não estamos mais falando. Pensem comigo, estamos falando da questão da colonização aí. Então prestem atenção na hora de vocês responderem, porque ainda estava no período da colonização no nosso país, né? 1828, 1875. O Brasil não queria perder território para outros países. Então, o que eles incentivavam? Pensem nisso para vocês responderem, tá bom? 17. Observe a imagem abaixo. Roda de jogo, Rio de Janeiro. Capoeira, né? Essa imagem retrata uma expansão cultural de comunidades indígenas, quilombola, lembrem, capoeira, africano, ribeirinhas, sertanejas. 18. Leia o texto abaixo. Transamazônica. A Transamazônica ou Rodovia Transamazônica BR-230 foi construída no decorrer do governo de Emílio Garrastazu Médici entre os anos de 69 e 74. Uma obra de grande proporção que ficou conhecida como uma obra faraônica. A execução do projeto aconteceu em um período de regime militar no Brasil. A rodovia tornou-se a terceira maior do país, com 4.000 quilômetros, percorrendo os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste, por isso é considerada uma rodovia transversal. No entanto, em grande parte não é pavimentada. Pavimentada é asfaltada. Os extremos da rodovia são respectivamente em Cabedelo, Paraíba e Lábrea, Amazonas. Literalmente é no sentido leste-oeste. Com base neste texto, conclui-se que a construção da Transamazônica se constituiu como uma ação do poder público voltada para a delimitação e formação de reservas indígenas no estado do Amazonas, instalação da área industrial para a produção nacional de bens tecnológicos, ocupação e interligação da região norte com o restante do país, preservação ambiental, criando rodovia, das áreas de floresta às margens das rodovias. Pensem com carinho, gente, né? Lembre que a região norte era meio isolada, né, do restante do país. Então, qual que era a finalidade aí, né, dessa Transamazônica? 19 é história, 20 é história, 21 é história, 22 é história, 23 é geografia. Leia o texto abaixo, a importância da geografia.
A importância da geografia não está somente nos conhecimentos sobre os nomes de países, suas capitais, dados populacionais, moeda, religião, etc., mas também em explicar, por exemplo, a dinâmica da transformação dos espaços nas cidades, a lógica da produção agrária, a distribuição dos movimentos sociais, a estrutura geomorfológica superficial da Terra, entre outros. De acordo com esse texto, a importância do conhecimento geográfico consiste em compreender os conhecimento geográfico, fenômenos naturais e sociais que ocorrem no espaço, modelo matemático, período cronológico dos fenômenos humanos ou relacionamento entre os indivíduos e as instituições. Gente, tá bem tranquila essa, né? É só pensar. Bem clara essa questão. 24. Observe o gráfico abaixo. Relação entre a população rural e urbana no Brasil. Então, essa linha aqui representa a rural e essa a urbana. A gente consegue enxergar que a urbana, né, ultrapassou a rural e está crescendo nessa década, né? De acordo com esse gráfico, o crescimento da população urbana brasileira foi marcado pela chegada de imigrantes do continente africano na década de 60, elevação da taxa de natalidade nacional, melhor qualidade de vida das metrópoles, nem tinha metrópole, gente, nessa época, saída da população do campo para a cidade. De acordo com esse gráfico, o crescimento da população urbana brasileira foi marcado pela saída da população do campo para a cidade, elevação da taxa de natalidade nacional. Pensem aí, né? Mas, né? Não posso falar mais, não vou contar. 25. Observe a imagem e leia o texto abaixo. Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina. A Oktoberfest de Blumenau, que em apenas uma década se tornou uma das festas mais populares do Brasil, foi inspirada na festa que teve origem em 1810 em Munique. Tudo começou em 12 de outubro de 1810, quando o rei Luís I, mais tarde rei da Baviera, casou-se com a princesa Teresa da Saxônia e, para festejar o enlace, organizou uma corrida de cavalos. O sucesso foi que a festa passou a ser realizada todos os anos com a participação do povo da região. Essa imagem e esse texto mostram uma festa tradicional da cidade de Blumenau, que é característica de grupos eles são claros, de olho azul, homens altos. Qual resposta será que é? Leia o texto abaixo. O calibre. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei de onde vem o tiro. Porque caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquina você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado, vivendo em segredo e ainda diz que não é problema seu. Calibre vem do que será? Qual problema urbano foi descrito nessa música? Congestionamento, carro? Favelização de favelas? Poluição ou violência? Calibre, né? Pensem com carinho para vocês responderem. É isso. Então, são 13 questões de geografia e 13 de história. Assim que vocês anotarem, realizarem a prova no Conexão Escola, vocês vão dar um print que realizaram, que fizeram, e vão colocar esse print, essa imagem, aqui na atividade, no tópico que eu criei, avaliação trimestral do governo,
postagem do print da avaliação. É só clicar e postar lá o print que eu vou estar acompanhando. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, me mandem mensagem, tá? Vocês vão mandar tanta de história de geografia, porque eu vou avisar o Flávio. Ah, não. É isso mesmo. Tá certo. Tá bom? Então, qualquer coisa, estou às ordens. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijos.